Bem, Tiago, vamos dar continuidade, não é isso? Nós vimos as perífrases verbais, vimos a apócope, agora o pretérito imperfeito, tá? Do indicativo e do subjuntivo. Vamos entender, tá? Quando se trata desse pretérito imperfeito do indicativo, tá? Nós temos os verbos regulares, tá? Aí nós temos que ficar ligado em duas terminações, beleza? Quais são essas terminações, professor? Quando os verbos terminam em AR, a terminação vai ser aba, tá? Vai ser aba, tá? Aí nós temos aí, ó, um exemplo. Eu estava muito bem, tá? Quando o autor diz aí, eu estava muito bem, tá? O estava, que é o verbo estar, beleza? Ó, o verbo estar. Vou pegar aqui a canetinha, só um minuto. O verbo estar, não é isso? Ó, o verbo estar, tá? Tendo a concordância na primeira pessoa do singular, beleza? Tá? E a terminação aba, tá ok? Tá? E os verbos terminados em R e R, a terminação vai ser ia, tá? Aí nós temos aí um exemplo, ó. Tu vendias muito antes, tá? Aí nós temos aqui o verbo vender, tá ok? Ó, vender. E a terminação ia, tá? A terminação ia voltada aqui para a segunda pessoa do singular, beleza? Ó? Então nós temos aí o verbo vendias. Eles bebiam em Madrid. Aí nós temos aqui, ó, eles, tá? Que é o sujeito, beleza? Ó. E o verbo aqui é bebi, tá? Terceira pessoa do plural. Então nós temos aqui a terminação ia, tá? Então aí não tem segredo os verbos no pretérito imperfeito do indicativo, tá ok? E os verbos irregulares? Só são três, tá? Só são três verbos irregulares. É o verbo ser, tá? Aí eu posso dizer eu era, tá? O verbo ir, tá? Que eu vou dizer tu ibas, eu iba, ele iba, nós outros íbamos. E o verbo ser, eu era, tu eras, ele, eu, você, era, nós outros éramos e assim por diante, tá? E o verbo ber, tá? Que eu vou dizer beia. Eu não digo beia não, tá? Eu digo ele beia, eu beia, tu beias, nós outros beíamos e assim por diante, tá bom? Professor, só são esses três verbos irregulares no pretérito imperfeito? Sim. Lembrando que é do pretérito imperfeito do indicativo, tá? Do indicativo, que vai ter esses três verbos, que terão esses três verbos irregulares. Somente esses três. Tá ok? Somente estes três, tá? Não existe outros verbos irregulares no pretérito imperfeito do indicativo, tá bom? Tá? Aí nós temos os verbos do pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Nós temos as formas regulares, tá? Aí nós temos a forma ara e ace para os verbos de primeira conjugação, tá? Deixa eu colocar aqui, isso, tá aqui. Os verbos de primeira conjugação, a terminação vai ser ara ou ace. Vai interferir, professor, uma ou outra terminação? Não, não interfere, tá? Uma é coloquial e a outra é literária, beleza? Tá? Aí nós temos aqui, ó, me digo que pensar a su proposta, tá? Ó, aí nós temos o verbo aqui pensar, tá? E a terminação ara, beleza? Ó? Então nós temos aqui a terminação ara. Já os verbos de segunda e terceira conjugação, tá? A terminação será única também, ó, tá? Ó, iera ou iese, tá? Terá essas duas terminações também, tá? O que é interessante aqui é porque nós temos que entender que tanto o verbo de segunda como o verbo de terceira conjugação, na forma do pretérito, tá? As terminações são, tá? Únicas, ou seja, pertence tanto ao verbo de segunda como ao verbo de terceira conjugação, tá? Outro ponto que nós temos que entender, essa terminação iera e esse também, tá? Também ela é válida para os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo irregular, tá? Vamos já ver isso, beleza? E aqui nós temos um exemplo da Mafalda. Mamá, que te gostaria? Sim. Ó, se vivieras. Observe, tá? Essa partícula aqui, ó. Essa partícula se é o que vai trazer, tá? É o que vai trazer a ideia dos verbos no presente do, perdão, no pretérito do subjuntivo, beleza? Tá? O se, essa partícula se, ela cria uma ideia de possibilidade, de probabilidade. Como ela cria essa ideia de possibilidade ou probabilidade, neste caso aí, tá? Será identificado os verbos no pretérito
imperfeito do subjuntivo, tá? E aí nós temos o verbo beber, tá? Que vai ser bebieiras, segunda pessoa do singular, tá? Que é a indagação aí da Mafalda, como sempre, né? Sendo crítica, que é o jeitão dela. E é isso aí. E ela nos ajuda muito, principalmente nas provas do Enem, beleza? E os verbos irregulares? Bem, como eu falei, tanto os verbos de primeira, de segunda e terceira conjugação, tá? Ó, dessas três conjugações, tá? Eles terão uma única forma de desinência, que é a terminação iera ou iese, tá? Ó, terminação iera ou ieses. Beleza? Iese, tá? Aí nós temos como exemplo aí o verbo estar. O verbo estar, tá? Ó, ele vai ter a forma estube, tá? Ó, a forma estube, a forma que eu digo aqui é a sua raiz irregular, tá bom? A raiz, eita, a grafia aqui tá show de bola, beleza? Então aqui eu vou ter, ó, tá? A forma estube. É só lembrar daquele quadro, tá? Que tá no material de vocês, tá bom? Lembrar daquele quadrozinho, o quadro que traz as formas irregulares dos verbos, beleza? Cada verbo irregular, seja ele de primeira, segunda ou terceira conjugação, tá? Terá a forma de desinência, perdão, a forma de radical, de raiz, tá? Distinta, ou seja, irregular, tá bom? Então, sempre essa forma de raiz ou radical será diferente para cada verbo, tá? O verbo poner, pus, o verbo tener, tuve, e assim por diante, tá bom? Só estudar aquele quadro, tá? E aqui o se novamente, ó. Por quê, professor? Porque ele é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? E aqui eu vou ter o se, a participação dele, tá? Lembrando que não é se com acento, tá? Não existe esse se com acento. O se com acento não existe para a forma do pretérito imperfeito, é isso que eu quero dizer, tá? O se com acento, nesse caso aqui, ele é classificado como advérbio de afirmação, que significa sim, tá bom? Aqui, ele sem acento, tá? Ele é uma conjunção condicional. Se ele é uma conjunção condicional, tá? Traz a ideia de possibilidade, que é o conceito dos verbos no subjuntivo. Lembrar disso aí, tá bom? E aqui, ó, estuvieras, tá? Novamente a Mafalda, ó. Se tu estuvieras oyendo ele sonido, tá? A felicidade total dela aqui, né? Linda, Mafalda, tá? Estuvieras, tá? Ó, segunda pessoa do singular, concordando com o sujeito tu. Beleza? Tá ok, queridos? Tá? E aí nós temos uma atividadinha. Olha a atividade da pandemia do Covid-19, né? Tá? Essa coisa ruim, né? Que está nos atrapalhando até por demais. Beleza? Vamos lá, então. Mas vamos sair dessa, né? E na pandemia Covid-19, muitos brasileiros ficaram retidos, né? Presos, retidos, isolados em los aeropuertos. Aeropuertos. Tá errado aqui, tá? Depois a gente corrige. Pero não sabe por quanto tempo diante la nación, tá? Diante la nación, de antemão, deves esperar para tu vuelo. A gente não sabe qual o período que eles irão retornar, tá? Vão ter os seus voos. Se los aeropuertos, tá aqui, ó, tá? A palavra correta aqui, ó. Aeropuertos não, aí aqui nós temos, ó, estão llenos, não tendria este problema, tá? Ó. No trecho acima, acerca de uma das problemáticas atuais, que é o Covid-19, né, o Covid-19, acerca da pandemia, insira o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, correspondente à oração, tá? Então, ó a partícula se presente aqui, ó, identificando que o verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui, ó, estuviessem, tá? Estuvieras, estuviesse, estuve ou estava. Já cortamos aqui o estava, não é isso? O estuve, tá? Vamos cortar? Vamos, porque aqui, tá? Ele é conjugado no pretérito perfeito, tá? Simples, tá? Então, irregular, então já tá fora. Aí eu tenho estuvieras, estuviessem e estuviesse. E aí, qual seria a resposta? Se são os aeropuertos, tá? Ó, tá? Se são os aeropuertos, vai ser o quê? Isso, garoto. Estuviessem, tá? Ó, só a concordância aqui, ó. Aeropuertos não poderia ser estuviesse, só se fosse aeroporto, tá? Mas o professor está falando de uma pessoa, não, ó, muitos brasileiros. Eles, tá bom? Tá, ó. Estuvieras, só se fosse tu, tá? Estuviessem, tá aí a resposta que vai ser a letra A de amor. Beleza, queridos?
Lindos, deixo aqui um forte abraço para vocês, tá? Fiquem em casa, se preparar para o nosso simulado, que logo, logo, né, teremos esse simulado aí. Não vai ter segredo nenhum para o simulado, tá bom? Segredo nenhum. Beleza? Um abraço, garotos.